Então, o tema aqui é super atual também, né? Além de ter sido escrito de uma objetividade incrível aqui pelo mensageiro da mensagem, da escrita aqui, tá excelente, é atual, porque ainda estamos em lutas por conta de cobiças de poder, de dinheiro, né? De mau emprego de recursos, a gente fica vendo a toda hora, a todo momento, se fala muito em dinheiro que é mal utilizado, em corrupção, enfim. O dinheiro em si é só mais um bem que temos para construir o melhor, né? Construir o bem. Eu tiro isso dessa mensagem, Pepita. Você quer acrescentar? Ou mais alguém quer acrescentar? Está sem som, Pepita. Continua. É porque agora, eu não sei, toda hora entra uma coisa aqui no... Enfim, ele deixa claro o seguinte, o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, quer dizer, essa paixão que nos obceca e que faz com que nós ultrapassemos limites, ultrapassemos o equilíbrio, nos tornemos escravos dessa conquista, dessa posse pelo dinheiro. Então, esse amor excessivo ao dinheiro é que nos faz, digamos assim, cometer uma série de desatinos. E ele deixa claro que o dinheiro, em momento nenhum, Jesus condenou o dinheiro, condenou aquele pessoal assim, porque o rico, não, não é. Desde que a gente faça bom uso desse instrumento, o dinheiro é neutro. Ele pode ser usado para construções maravilhosas que promovam o bem-estar da população, dos necessitados, enfim, ele pode trazer muito bem-estar, saúde, alegria, e pode trazer também muito mal quando nós o guardamos egoisticamente, né? Quer dizer, aquele dinheiro que a gente guarda egoisticamente, que não damos a ele um destino, digamos assim, edificante, né? Aí nós ficamos escravos, igual aqueles usurários que ficavam lá contando dinheiro, guardavam. Eu tive uma senhora que ela foi cuidadora da minha mãe, do meu sogro, e aí ela estava trabalhando para uma senhora em Copacabana, na Zona Sul, e essa pessoa tinha muito dinheiro. E aí, só que ela tinha uma paixão, ela dizia assim, chega uma hora que ela pega, ela tranca, ela manda a gente sair, tranca, espalha o dinheiro, ela guardava também muitos bens dentro em casa, aí ela espalhava, ficava horas ali manipulando, contando, separando, juntando aquele dinheiro, né, aquela coisa toda, né? E aí a gente vê que é uma coisa que é meio obcecante. É uma doença como qualquer outra doença, né? A usura é uma doença, né? E aquela coisa da gente, da posse também, né? A gente achar que detendo mais recursos, somos mais poderosos e temos possibilidade de ser mais felizes. E, na realidade, não é por aí. A gente será mais feliz se você usar esse dinheiro para construir e promover a felicidade de outras pessoas. Aí a gente vai conseguir, ele vai trazer felicidade para a gente. Do contrário, não, né? Mas a gente ainda tem uns minutinhos. Verônica, quer comentar alguma coisa? Não, eu só essa frase aqui, né, quando ele fala que o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Eu achei forte, sabe? Eu achei assim, gente, será que é, né? Porque a gente acha que o amor ao dinheiro é consequência
de outras imperfeições, e não a raiz das imperfeições, né, desses diversos males aqui. Mas só me causou um pouquinho de estranheza, mas não tenho nada a acrescentar, assim. Esse amor aí é uma paixão, né, Verônica? Que a pessoa tem que por traz a dinheiro tão usura. grande, tipo um tio Patinhas que quer acumular, Exatamente. acumular. Não, eu Agora, eu acho que o entendi a pior de frase, só tudo achei ela forte demais, né? é, O mais forte que eu acho que tem no mundo é a utilização do dinheiro da forma como a gente tem visto aí tantas vezes, né? Grupos, pessoas se rivalizando, brigando por conta de dinheiro, se mata, se faz horrores, se usurpa do pobre, se deixa um monte de gente com fome, sem recursos, né? Por conta de obter mais dinheiro para um grupo menor. Isso é muito triste, realmente é. Então, se você considerar isso, a frase dele tem todo sentido, né? Quantas Sim. pessoas morrem em consequência disso também? Porque quando ele coloca esse amor ao dinheiro, isso inclui o poder que o dinheiro traz, né? Os meios que você promove para forjar recursos ilícitos para você pegar esse dinheiro que não lhe pertenceria, que seria para outras finalidades, que você vai se apossar indevidamente. Quer dizer, aí vai gerar um monte de outras coisas, né? Quer dizer, ele não está falando o dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, o problema é essa paixão excessiva que nos escraviza para obter mais e mais recursos, né? Eu acho que é por aí, né? E a gente vai, então, passar para o nosso livrinho hoje, capítulo 1. Renovação, né? Pedir a Verônica para começar. tá bem. Capítulo 1, renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segredado na concha, impermeável aos grandes espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Quer comentar, Verônica? Sim, aqui é como se fosse uma continuação, né, do capítulo lá de Nosso Lar, né? Pelo menos esse primeiro capítulo aqui, ele vem de início fazer uma reflexão desse processo de transformação, desse degrau que ele percebeu, que ele conseguiu subir, né? Ele já conseguia ver
que alguma coisa modificou dentro dele, já consegui enxergar que algumas imperfeições, o entendimento dele foi alargado, porque quando ele coloca aqui, laços inferiores que me prendiam à atividade terrestre, foi desligado, né? E claro que ele sabe que isso não foi feito de forma espontânea, como ele diz mesmo no capítulo lá de Nosso Lar, e até no prefácio aqui. Foi uma batalha gradativa, que se não se fez, ele não se fez sozinho, né? Obviamente, fez com a ajuda dos companheiros, que ele coloca aqui como abnegados e poderosos, né? Ressaltando aqui o que a gente sempre fala, que a evolução sempre se dá através do outro, né? Sempre através da lei de cooperação, que é uma lei universal. Então, aí ele se surpreendeu com essa mudança, que antes ele se concentrava muito, né, as questões relativas ao lar, questões relativas à companheira, e agora ele passou a enxergá-los de uma forma diferente, né? E pôde ver que a dor, né, os diversos momentos em que ele reconheceu a dor agindo em todos nessas etapas, foi, na verdade, a grande válvula transformadora para que ele pudesse hoje enxergar realmente, sentir a bondade divina. Claro, por aqui vocês complementam. Então, aqui ele achei bem interessante, quer dizer, tudo isso que você falou, na realidade, enquanto ele estava preso aos valores, né, pessoais, aos valores da, da família, aquela coisa toda, na realidade, ele não conseguia dar esse salto. E aí ele percebe, ele diz assim, a maneira do alvião. Alvião é uma espécie de picareta, né? Que ela é pesada, que você usa para fazer, cavar valas, buracos grandes, né? Então, ele disse a maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto, ou seja, na hora ele sofreu com as situações, ele sofreu quando ele se percebeu, de uma certa maneira, esquecido no lar, quando ele percebeu que havia sido substituído, quando ele ficou tanto tempo distanciado da família, mas, ao mesmo É mesmo tempo... o desprendimento dele, né, da forma que foi, dele Isso. se reconhecer no mundo espiritual, ainda sem possuir a capacidade de exercer ali a medicina do mundo espiritual, né, no início ali. Tudo isso, né, Verônica? Mas digo assim, tudo isso foram assim lapidações, quer dizer, ele foi perdendo o egoísmo, ele foi quebrando essa concha de personalismo, e aí quando ele se desprende desse apego todo, ele percebe nele uma transformação que lhe traz muita felicidade e bem-estar. Ou seja, ele passa a ter uma visão muito mais ampla, consegue ver mais, como ele diz assim, muito mais à distância. A visão dele conseguia penetrar muito mais, né? Ele diz: libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Ou seja, é aquela coisa que a gente não quero sair daqui, não quero sair daqui. E quando você consegue se libertar, você percebe que algo muito maior te aguarda e que você pode ter, né, bem-estar, alegrias e muito maior do que as que a gente poderia imaginar, né? Continuar a leitura. Fernanda, você pode ler?
Não, mãe, não posso ler. Estou ouvindo aqui, mas estou na função. Ah, tá bom. Então, vou pedir a Alice para ler um pouco. Pode, Alice? Posso. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Quer Somente comentar, agora... Alice, um pouquinho? Não, comenta você. Eu vou fazer um resuminho e não vou aprofundar. Comenta você. Pronto, obrigada. Ou alguém. Ó, então, na realidade, repara, ele diz que pela primeira vez ele conseguiu perceber adversários como benfeitores, que nós, assim, enquanto estamos muito apegados a todos os valores aqui da Terra, aquelas pessoas que não comungam das nossas ideias, que de uma certa maneira nos hostilizam e tudo, nós, o que a gente faz? A gente considera como adversários, pessoas que estão, digamos assim, do lado oposto. Quando a gente tem um entendimento maior, a gente percebe que esses adversários, na realidade, se transformam em benfeitores, porque eles nos estimulam, nos instigam a mudanças que são necessárias e que os amigos, por nos amarem muito, nos poupam. Um amigo não diz exatamente, às vezes, o que pensa, ele nos poupa, ele nos aceita. O adversário, ele nos aponta a nossa dificuldade, ele aponta a nossa deficiência e, de uma certa maneira, ele nos estimula à correção. Então, ele diz que ele passou a perceber esses adversários à conta de benfeitores. E aí, a postura dele com relação à família, que é interessante, é importante isso. Ele passa a visitar o lar, não mais como o senhor do lar, o meu lar. Ele é um núcleo de almas amigas, né, das quais ele se transformou na condição de um irmão em condições de ajudar, e ele passa a servir sem a preocupação de ser reconhecido, sem a preocupação, quer dizer, ali ele vai ajudar a todos, ao segundo esposo, à ex-esposa, aos filhos, ele vai para lá para ver o que pode ser feito para ajudar aquele grupo familiar a caminhar com mais segurança. Então, isso, ele foi obrigado a rasgar a concha do egoísmo para abraçar a todos sem o sentimento de posse, que é uma coisa, né? Aí ele vai dizer, abstive-me de encarar o segundo marido como um intruso, que modificara meus propósitos, para ver nesse segundo marido um irmão, que de uma certa maneira estava ali ajudando a esposa, ajudando a manter aquele grupo familiar com mais segurança, né? E aí ele vai dizer, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto,
senti que outro amor se instalava em minha alma. Esse é o amor que nós todos teremos que conquistar um dia. Esse amor que ele deixa de ser exclusivo de o meu filho, o meu marido, o meu pai, o meu, né? Para ser um amor muito mais fraternal. Você vai amar a todos eles com um sentimento de, olha, somos irmãos em caminho, né? A caminho. E estamos aqui para nos ajudar mutuamente, até porque se nós sabemos que a gente muda de posição, não é? O nosso marido de hoje, quem foi ontem? A gente não sabe, né? Pode ser que ele não seja marido, pode ser que ele tenha sido pai, ou filho, ou irmão, ou não sei, outra coisa qualquer, e o filho da gente. Muitas vezes o nosso filho de hoje foi nosso adversário ontem, e hoje a gente, né, o abraça com amor e vai ser capaz de se sacrificar por ele, de boa vontade, por amá-lo muito, mas pode ter sido um adversário de ontem. Então, ele vai dizer aqui que você ainda leu aqui, né? Órfão de afetos terrenos, leu, né? Acho que sim. Conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, aí ele diz, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, esse entendimento maior é algo que a gente precisa se desapegar do exclusivismo dos nossos elos mais próximos para conseguir penetrar nessa consciência universal que é muito mais ampla, em que nós nos vemos como irmãos partícipes do todo, né? E aí ele vai começar a narrar sobre essa descoberta. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais aqui? Natane, quer fazer algum comentário? Tadinha da Natane, está lá cansadinha. Não. Verônica também não? Então, nós vamos prosseguir aqui a leitura. Fabi, quer ler um pedacinho? Não, estou sem óculos. A Fabi está sem óculos. Ana, sua internet também está ruim? A sua internet também está ruim? Tá, então, vou pedir a Verônica para ler mais um pedaço. Está mais ou menos a minha internet. Então, vou pedir a Verônica para ler mais um pedaço. Ok. A natureza recebia-me com transporte de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriram, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me aos pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Continuo? Pode continuar um pouquinho mais, Verônica. A conversação espiritualizante tornar-se-me indispensável. Tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão
pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então, quer comentar, Verônica? Aqui ele vai falar, né, sobre o seu olhar, né, que foi alargado em razão de ter conseguido sair do seu exclusivismo, né? Então, ele fala que ele conseguia enxergar beleza na cidade, coisa que antes que ele não conseguia, né? A gente lembra aqui do exemplo dos chimpanzés, né? Que confundiria a casimira, né? O tecido com o pelo, né? E aí ele começa a notar da sua conversação, que ele sentia falta agora da conversação espiritualizante, e não mais ele se prendia, que antes ele gostava, se alimentava dessas narrativas dramáticas, se alimentava dos maus feitos, das condições dessas pessoas mais infelizes, e agora não, agora ele não queria saber, não tinha mais essa curiosidade, mas sim buscava ajudá-los, né? Ser útil, não queria saber muito a procedência, e ser útil da melhor forma. Exatamente isso. A gente vai percebendo que aí ele perde os interesses pelas coisas, né, da terra, os interesses, assim, aquela coisa, porque tudo que ele, antigamente a gente viu no decorrer do nosso lar, que toda vez que aparecia alguém que vinha da terra, ele queria saber novidades, ele queria saber particularidades, que era uma maneira dele poder falar da situação dele, era uma maneira dele poder relembrar, né? E agora ele meio que, digamos assim, a família, ele continua vinculado à família, ele vai deixar isso claro, que ele continua visitando periodicamente a família, mas não com aquele sentimento de exclusivismo e aquela necessidade, digamos assim, que fica aquele centro de atração, né? É com uma outra amplitude. E aí ele começa a despertar para a grandeza da natureza, dos exemplos que a natureza oferece, para essa grandiosidade que é o próprio sistema, digamos assim, universal, universo, toda a criação. E aí só aí é que ele começa a ter um olhar mais dilatado, né? Aí diz assim, identificando essa profunda transformação, falou-me Narciso, aí vai começar, né, o certo dia. Então, a gente vai vendo essa mudança nesse capítulo, ele vai falar exatamente dessa transformação do homem materializado, do homem preso à terra, e desse rompimento desses laços, não que o amor seja esquecido, que vai dizer assim, então eles vão esquecer a gente, não que seja esquecido, mas é aquela tal história, lembra dele quando ele vai visitar a mãe, quando a mãe vem visitá-lo, e aí ele descobre que a mãe, como o Lísia diz para ele, a sua mãe está num outro plano, onde ela não trabalha apenas por você, mas ela se dedica a muitas outras tarefas e a muitas outras pessoas. Então, a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla, e a gente é obrigado a crescer para, como é que diz assim, parar com essa ideia que a gente tem que, por exemplo, mãe é propriedade exclusiva nossa, está sempre à nossa disposição aqui na Terra, né? Sempre, de uma certa maneira. E aí a gente vai ver que a coisa muda um pouco, porque a gente percebe que todos seremos cidadãos do universo, né? E todos temos assim o entrelaçamento dos interesses humanos, fraternos,
né? Há uma coisa muito mais ampla, Fraternal, né? maternal, fraternal, Fraternal, você essa coisa bem é o universo fraternal, fraternal, somos todos irmãos. como todos irmãos. E a gente tem que crescer para isso. Não que a gente perca os vínculos, como eles dizem, a gente não perde a individualidade, mas o nosso interesse, ele muda um pouco o foco e passa a ter uma amplitude muito maior, né? A gente passa a amar os nossos e os outros, né, também, né? Então, quem é que... Alice quer ler mais um pedacinho? Leio. Ah, peraí. Leio. Estava aberto. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Pode continuar. Ou eu. Parei? Sim. Não pode pegar Quer aquela comentar? Mas não peguei, Babi. Não, né? Não. Gente, É bem essa interessante esse trecho, né, o Pepita? muito, Esse pedacinho muito. assim, eu fiquei imaginando, gente, é mais ou menos quando a gente deixa um monte de coisa que a gente vai fazendo e você, mal comparando, tá? E você, de repente, se defronta, e agora? O que que eu faço daqui para frente, né? Acho que foi isso que aconteceu com ele. Estava maravilhoso se descobrir, né, em júbilo, liberto de todas essas grilhões. Mas, por outro lado, e agora? O que que eu Então, coloco dentro do meu cálice, né? a Verônica até tinha me mandado uma mensagem com relação a isso, a esse tédio, e eu falei para ela que esse é um dos problemas, porque muitas pessoas, assim, em determinados processos que querem abandonar e retomam, né? Tem recidivas, por exemplo, uma pessoa que tem um grupo de amigos que bebem, ele resolve parar de beber. Se ele não tiver uma determinação muito grande, ele volta. Por que ele volta? Porque ele não quer beber, mas os amigos dele, ele estava ali inserido e os amigos dele tinham essa prática. Então, ele não pode mais ficar com esses amigos, que eram os amigos, e não tem outros, ele tem que fazer outros amigos, ele tem que promover, ele tem que... Então, Novos interesses, né? nós queremos nos desvincular de alguns centros de interesse, mas os outros valores que nós queremos almejar ainda não estão consolidados. Então, aí, eu queria dizer, ele tinha o tédio das conversações inferiores. Mas você não tem muitos amigos que tenham conversações edificantes o tempo todo, né? Porque você tinha, digamos assim, ele vivia para esse grupo familiar, ele vivia aí agora,
esse espaço, esse buraco, vai ter que ser preenchido por outra coisa, né? Outros, eu queria dizer É uma assim, espécie de motivação, né? de Eu tinha minha motivação. mulher, meus filhos, o meu, né? É o E meu. daí depois você se toca que não é nada meu, não existe isso, Pois né? é. E os caminhos se encontram, mas não são necessariamente eternamente na mesma trilha, né? Eventualmente você vai sair por outra trilha, e é complicado, realmente. Até comparando com a vida das pessoas que têm os filhos saem de casa, né? A família vai crescendo, você de repente se toca que e agora eu tenho que arranjar outras motivações para a minha vida. É a história de você ter propósitos, né? Ele precisava aqui nesse momento criar propósitos novos para não cair no tédio. Olha, Penso eu, não sei se estou certa. é verdade. Eu vou dizer para você que é terrível uma casa grande e vazia. A gente que, digamos assim, Ou pequena também. que tinha uma casa. Nós tínhamos uma casa tão cheia, porque além de ter os 5 filhos, né? Meus amigos dos Meus filhos, filhos, os os namorados amigos dos vinham filhos. para casa, então sempre tinha até mais, além deles, tinha às vezes sempre mais gente em casa, tinha todo um movimento, né? Um movimento. Aí depois começam a vir namoradas, né? E tudo, namorado, aí você tem todo um movimento. Aí de repente vai todo mundo embora, e aí você começa a ficar, né? Dar aquele vácuo, né? Por mais que você não tenha. Você tem atividades, né? Mas elas não aquelas Sim. atividades têm horários específicos. Você tinha todo um movimento e realmente é exatamente isso. O que você coloca nesse espaço? O que você coloca ali, né? Que, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse meus netos perto, você estaria, né? Em movimento. E aí era o caso dele, era uma pessoa ativa e que gostava de um trabalho mais movimentado. Então, ele tinha necessidade dessa permuta, dessa troca. E aí ele estava, né, digamos assim. Fernanda, quer falar alguma coisa? Guardada a devida proporção, é isso. Está Ele fechado. continuava a trabalhar nas câmaras de retificação, né? Sim. Mas ainda ele tinha essa sensação de tédio, né? Eu acho que é porque ele se deslocou da família, que ele ficava lá, mas ele ficava pensando aqui, né? Quando ele se libertou dessa situação, é como se ele não tivesse mais a quem esperar, né? Minha esposa não vai mais, mesmo quando ela passar para o lado de lá, ela tem o outro companheiro, não será mais a esposa dele, ele não tem mais que estar preso aquilo. Ele se sentiu sem nada, talvez, né? Exatamente, porque repara que ele passou um ano inteiro trabalhando com uma meta, ele tinha uma expectativa, trabalhar, se submeter para poder visitar a Poder família. retornar. Poder retornar, poder estar no meio da família. Ele passou o ano todo sem folgas, trabalhando direto, sem feriado, sem nada. E achava que ia encontrar todo mundo cheio de saudades dele, né? Falando nele o tempo inteiro, mas não foi nada disso. Então, isso foi um impacto. Foi. E agora? Aquele meu cadinho ali eu não tenho, não. Né? Não, e acho que é muito legal porque ele resolve continuar trabalhando por eles, porque ele os ama, ele não deixou de amar, né? Sim, Mas fantástico. sabe que eles não são mais aquela coisa que, digamos assim, eu tenho que, né? É uma outra perspectiva, né? E A eu gente vai acho ver no caminhar das coisas que ele vai encontrar o propósito, né? E ver luz, assim, poder encher esse cálice luminoso que ele criou dentro dele mesmo. muito bom. Então, quer ler mais um pouquinho, Gracinha? Posso ler. Vendo minhas lágrimas silenciosas, foi aí que ele parou, não foi? Foi. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios,
O Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas, quando se despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados, todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Ou seja, ela apontou para ele, né, o caminho de como que ele podia achar os propósitos, e ele vai encontrar, né, que será daqui para frente o caminho dele em todas as outras histórias que ele vai contando, né, não nesse livro só, mas nas outras, no empenho e o crescimento que ele vai apresentando em termos de benfeitor, né, de pessoa construtora do bem, de estar a serviço de Deus. Vou deixar para que você comente, Pepita. Eu acho importante quando ele diz que todos nós, né, encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. E aí eu acho muito importante quando ele, quer dizer, todos nós, a hora que resolvermos abrir, né, a comporta do coração para essa busca maior, nós vamos encontrar, né, toda vez que a gente resolver. E aí ele vai dizendo que enquanto na terra do coração, em períodos como que você atravessa, há muita, né, mais facilidade para nos desenvolvermos com esse. Ou seja, nesse mergulho em que ele tem o tédio dos valores antigos que ele acha que realmente não tem mais sentido, e essa busca de novos valores mais sublimados, há uma procura, né? Então, há um mergulho mais profundo na própria o momento, alma, né? Para buscar. Então, ele está muito mais propício a adquiri-los, né? E aí ele diz aqui também, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre, isso também eu achei muito importante, têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Ou seja, há um momento em que a gente lida com o Evangelho como se o Evangelho fosse só aquelas histórias, é sempre a mesma coisa. A gente analisa na superficialidade, você não mergulha. Mas quando a alma se abre, aí o Evangelho lhe diz, tem vida própria. É como se ele penetrasse na nossa alma, é como se nós sentíssemos isso numa outra dimensão. Então, a gente tem um olhar diferente para esses ensinamentos. A gente tem um entendimento diferente para o Evangelho do Cristo, para essas lições. E é isso que está acontecendo com ele. Ele agora tem olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir. Né? Aquele que Jesus diz assim, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, então agora ele tem.
Então, agora o aprendizado dele será muito mais profundo e mais proveitoso, né? E aí ela vai dizer: quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente em nossos olhos. Aos nossos olhos. Isso. E aí ele diz assim: vamos fazer o bem, né? Então, encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, né? Já que então aí a gente vai ver que ele vai realmente partir para essa nova, para essa busca, que vai começar realmente o capítulo quando ele vai fazer essa procura, né? Que vai ser o título do livro dos mensageiros. Então, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Silvana está escondidinha também. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Ô, Pepita, Fala. Silvana, eu não liguei aqui que eu estou cuidando da minha mãe, mas é que eu entrei, já tinha começado, eu estou meio perdida, parecia que era o mesmo livro, porque estava falando de André e né, Narcisa, aí eu fiquei perdida, vocês começaram outro livro, é como se fosse uma continuação? Sim, sim, sim. Começamos outro livro. Tá bom. Começamos os mensageiros. Tá, e continua falando de André, né? De como Porque ele tá. ele é o narrador dessa série. Ele, na realidade, é que vai fazer as narrativas de uma série de livros. São 14 livros. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bem. Obrigada. Tá. Verônica, algum comentário? A gente vai fazer a prece. Não? Filha, a gente está sem música. Tia Glorinha foi com o tio Renato para fazer uma comemoraçãozinha hoje, na casa da Pilar, que também faz aniversário. Quer cantar uma música para a gente? Vamos tentar, né? Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo cantar, novo viver, nosso coração nos diz, na ânsia de se ver feliz, na busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar, enfim, a razão para vencer. E eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos, novo viver, novo cantar, nosso coração. Então,
nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que possa nos abençoar a todos, que possa abençoar a todos os nossos companheiros, todos os nossos amigos que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem sejam envolvidos e amparados. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse estudo e dessas reflexões. E te pedimos, Mestre, que visites a todos. Pedimos pela nossa irmãzinha Natane, para que a fortaleçais, para que a ampareis, para que lhe renoveis o ânimo e a coragem para a luta. Pedimos igualmente pelo nosso irmão Antônio, pelo seu filho, Antônio Sérgio, que continua hospitalizado no Hospital Souza Guia. Salgado Filho. E pedimos também, Senhor, pela filha da Maitê, pela Juliana Vasley de Freitas, que se encontra lá também internada em Campo Grande, que ela seja amparada, que essa família seja fortalecida. Senhor, conheces as nossas deficiências, conheces as nossas fragilidades. Supre-nos, Senhor, com o teu amor, com as tuas bênçãos. Fortalece-nos para que a nossa fraqueza se transforme em força, para que o nosso desânimo possa ser transformado em coragem para a luta. Dá-nos, Senhor, paciência e resignação diante das circunstâncias que não podemos modificar, que teremos que enfrentar. Dá-nos, Senhor, entendimento e luz para compreender e para saber fazer as escolhas adequadas a cada situação, em cada circunstância. Muito obrigada, Jesus, por tudo que nos concedes. Muito obrigada por essa doutrina que nos clareia o raciocínio, que nos aponta uma rota, que nos serve de estrela guia. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Assim seja.